Olá, nesse vídeo eu vou estar mostrando como que você pode fazer para realizar o disparo de e-mails via SMTP pelo Airflow, utilizando Docker. Aqui a ideia é fazer uma pipeline extremamente simples, como você pode ver aqui no vídeo. Então, essencialmente, a gente tem apenas duas tasks que estão sendo utilizadas dentro dessa DAG, que eu chamei aqui de e-mail teste 2. E basicamente o que vai acontecer aqui é o seguinte: a gente tem uma primeira task e quando essa primeira task ou qualquer task precedente à task que faz o disparo dos e-mails tiver algum tipo de falha e ele detectar essa falha no pipeline, ele vai realizar o envio dos e-mails, tá? Que nesse caso são e-mails de falha, mas é importante dizer que ele não está, essa funcionalidade não está limitada somente para e-mails de falha. Apenas que isso é um uso comum dessa funcionalidade aqui do Airflow de fazer esse tipo de disparo. É um uso comum dentro do dia a dia de engenharia de dados utilizando Airflow. Bom, a estrutura de Docker que eu estou utilizando para fazer esse vídeo é a estrutura do Docker padrão dessa documentação aqui do Airflow. Então, basta você seguir essa documentação que você vai conseguir ter uma estrutura funcional ali padrão do Docker. Então, como você pode ver aqui, essencialmente eu tenho três imagens aqui do Apache Airflow, uma imagem do Postgres e uma imagem do Redis. Então, elas já estão todas com status de healthy, rodando. E a porta que eu estou utilizando aqui para rodar o Airflow é a porta 8080. Bom, quais são os arquivos que a gente vai ter que criar ou modificar ou construir para gerar essa funcionalidade aqui? Essencialmente são esses três arquivos. A gente vai ter que fazer modificações no nosso Docker Compose do nosso ambiente, no arquivo do airflow.cfg e na nossa DAG. A gente vai ter que criar uma DAG com as duas tasks que você está vendo aqui. A gente vai criar essa DAG. Bom, primeiro a gente tem que começar aqui pelo arquivo do Docker Compose. Quais foram as modificações que eu fiz aqui no arquivo padrão do Airflow? Então, lembrando que essa é uma estrutura padrão que eu gerei aqui com a própria documentação do Airflow e eu só fiz duas modificações aqui. A primeira modificação, ela está aqui nessa linha 73 do arquivo do Docker Compose. Quando você baixa o arquivo padrão, quando você constrói o arquivo padrão, essa linha aqui ela vem comentada, que é a linha do airflow underline config. Tanto até que no próprio comentário ele diz o seguinte: se você quiser utilizar, descomente e substitua o airflow.cfg com o nome do seu arquivo de configuração. Eu estou deixando o nome padrão, porque esse tipo de personalização para cá não vai ser relevante. Você descomenta essa linha e assim que a gente fizer um comando docker down e depois docker up para reinicializar o nosso ambiente Docker, ele vai aplicar essas configurações. Mas antes da gente fazer isso, a gente parte para essa segunda parte que foi a mudança que eu fiz no código. Essencialmente, são esses parâmetros do Airflow que a gente tem colocado aqui na configuração do nosso Docker Compose. O nome desses parâmetros, dessas variáveis, ela vai estar disponível aqui dentro do arquivo CFG e a gente faz uma busca pela seção de SMTP. Então, aqui claramente eu modifiquei para deixar mais didático, mas se a gente for para alguma outra seção, você vai ver que ele tem esses comentários de variáveis. Então, esse nome dessas variáveis são os nomes que você vai utilizar e importar aqui para o seu Docker Compose para fazer essa configuração. Eu deixei alguns comentários aqui para facilitar o entendimento do qual que é o comportamento dessas variáveis, para que elas servem, mas são essas aqui que a gente vai trabalhar somente. Então a primeira variável é essa aqui, Airflow Scheduler Min File Process Interval, e aqui ele está configurado com 5. O que é essa variável? Ela faz o processamento das mudanças nos DAGs. Então toda modificação que a gente fizer aqui na DAG, ele vai ler essa modificação. Caso a gente deixe aqui com o auto refresh
ativado, ele vai ler essas modificações a cada 5 segundos, certo? Em seguida, a gente tem o Airflow Scheduler DAG Dir List Interval. O que essa variável faz? Ela está configurada para 20, que são 20 segundos. Então, o scheduler ele vai verificar novos arquivos na pasta de DAG a cada 20 segundos. Essas configurações são meio que padrão para qualquer projeto, acho que elas são boas porque o tempo de leitura do Airflow padrão ele é muito lento. Então aqui a gente só está diminuindo um pouco, aqui você pode até deixar menor, vou deixar como 5 aqui também. Em seguida a gente tem a variável Airflow email underline email backend. O que essa variável faz? Ela define o back-end de e-mail do Airflow para o envio de SMTP, utilizando o método sendMail email SMTP da biblioteca Airflow. Então, isso daqui é a configuração básica que a gente precisa fazer para que o back-end consiga fazer o disparo dos e-mails. Agora, a seguir, todas essas configurações vão ser personalizadas de acordo com o teu projeto, de acordo com o teu host. Nesse caso, eu estou utilizando o host da local web. Como é que você vai saber como preencher esses dados aqui de host? Para cada host, você vai precisar ler a sua documentação. Então, essa aqui é a documentação da local web que eu utilizei para preencher esses campos. Então, aqui dentro dessa própria documentação da local web, eu consigo ver aqui, por exemplo, que ele me diz qual que é o host do SMTP. Ele dá aqui a porta 995, mas aqui para esse cenário a gente tem que utilizar a porta padrão, que é a 587, que é a porta que basicamente mais utilizada aí para SMTP, né? Então esse host você vai preencher a partir da documentação do teu host, isso você vai ter que pesquisar. Se você for utilizar a local web, você pode utilizar esses mesmos dados aqui que eu estou mostrando. Aqui em seguida a gente tem a variável Airflow SMTP, SMTP Start TLS. Está definido aqui como true. Essa variável ela habilita o uso de Start TLS para a comunicação do SMTP. Isso garante que a conexão inicial será promovida para criptografado. A próxima variável que a gente está utilizando é SMTP, SMTP_SSL, definida como false. Porque aqui a gente está desabilitando o uso de SSL diretamente na conexão SMTP. A próxima variável, aqui, a gente vai entrar no login e na senha do seu e-mail. Então, você essencialmente, dentro do seu host, se for AWS, Azure ou qualquer host que você estiver utilizando, você vai pegar você vai escolher ou criar um novo e-mail, de repente, somente para esse fim, e cadastrar esse e-mail aqui. Esse é o e-mail que vai ser utilizado para a autenticação do SMTP. Aí aqui, na próxima variável, que ela é semelhante, é importante entender a diferença. Esse aqui é o SMTP User e esse aqui é o SMTP Mail From. O User ele é utilizado para autenticação e o Mail From é o e-mail em si que vai realizar o disparo dos e-mails. Aqui você pode colocar o mesmo, tá? Dependendo da complexidade do projeto, você vai ver qual que é o e-mail mais indicado para você fazer o cadastramento dele aqui, tá? Mas aqui, para fins de teste, pode ser o mesmo e-mail. O mesmo e-mail que você colocar aqui pode ser o mesmo e-mail que você colocar aqui. Aqui vai ser a senha do teu e-mail que você vai colocar. Então vai ser a senha deste e-mail aqui que está sendo usado para autenticação. Isso é importante. E aqui é, como eu comentei, a porta 587, que é a porta mais comumente utilizada para Start TLS. Essas são as configurações que a gente precisa fazer no Docker Compose. Uma vez que você escrever essas linhas de código e salvar o arquivo Docker Compose, você precisa reinicializar o teu ambiente Docker. Então você vai fazer um Docker Compose Down. Docker Compose Down. Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho a configuração salva, funcional, e o meu ambiente aqui ele já está configurado. Mas depois que você der um Docker Compose Down, você dá um Docker Compose Up e reinicia o teu ambiente. Feito isso, você pode vir aqui no teu airflow.config e nesta seção aqui de SMTP, você vai configurar estas variáveis aqui, que são bem semelhantes às variáveis que a gente configurou no Docker Compose. Então você vai ter o SMTP host, essas variáveis elas já vêm prontas aqui no teu arquivo, tá? Quando ele é gerado. Você vai colocar o teu host,
o startTLS como true, SSL como false, SMTP user vai ser novamente o seu e-mail de autenticação, o SMTP mail from vai ser o e-mail que vai realizar os disparos, a senha deste e-mail que você está cadastrando aqui em cima, a porta SMTP, que tem que ser a mesma, o SMTP timeout, e aqui é o tempo em segundos de limite para ele fazer uma nova tentativa de envio desse e-mail, caso haja alguma falha na task de disparo em si. Feitas essas configurações, também reinicia o teu Docker para ele implementar as alterações que você fez. E em seguida a gente vai para a construção da DAG em si. Eu já deixei o código pronto aqui para facilitar, mas vamos ver aqui o que a gente está fazendo neste código Python aqui da DAG. Eu vou comentar aqui o código para explicar como que essa DAG foi construída e o que ela está fazendo. Então, em primeiro lugar, a gente importa aqui a biblioteca, o módulo de criação das DAGs no Airflow. Em seguida, a gente importa o operador bash para realizar os comandos bash, que essencialmente é o comando que a gente está realizando aqui na task 1. Em seguida, a gente importa o operador de e-mail para envio de notificações, que é o e-mail operator que a gente está usando aqui na task de disparo de e-mails. E depois o módulo de datas e intervalos de tempo. A gente começa aqui com os argumentos padrão. Então a gente cria uma variável chamada default args para armazenar todos os dados padrões ali que a gente vai estar utilizando na nossa DAG send e-mail. Então, primeiro a gente começa aqui com o parâmetro depends on past. Então aqui a gente está dizendo que a tarefa não depende do status de execuções anteriores. Então a gente está definindo como false aqui. O start date, eu estou colocando um datetime passado para ela executar a task imediatamente. Aqui a lista aqui a gente cria uma lista de e-mails. Aqui eu estou colocando somente um meu e-mail que vai receber, mas você pode colocar vários e-mails dentro dessa lista. Em seguida, a gente tem o email on failure definido como true, que ele basicamente funciona da seguinte forma: ele vai enviar um e-mail em caso de falha na execução. Ou seja, se houver alguma falha na execução da DAG, a gente vai também realizar o disparo de um e-mail. Ele vai mandar um e-mail de falha, além do e-mail que a gente está fazendo o envio em si. Email on retry é false, ou seja, ele não envia um e-mail em caso de tentativa de reexecução. Em seguida, o número de retries, o número de tentativas de reexecução em caso de falha da task. Em seguida, a gente tem o retry delay, com time delta de segundos igual a 5. É basicamente o intervalo entre tentativas de reexecução. E por último, o tempo máximo, né, o tempo limite de execução antes de falhar. Beleza, depois que a gente definiu os argumentos padrão, vamos olhar aqui para a nossa DAG. Então, essencialmente, a gente tem uma estrutura padrão de DAG, a gente começa então com essa estrutura inicial de DAG igual a DAG, abre parênteses, estrutura padrão de criação de DAG aqui para o Airflow. A gente começa aqui com o nome da DAG. Então, eu dei um nome qualquer, você pode customizar essa informação aqui de acordo com o nome que você quiser dar para sua DAG, e a descrição também é opcional. Eu dei uma descrição qualquer aqui, eu coloquei como e-mail. Aqui são os argumentos padrão que a gente definiu anteriormente. Então, estou dizendo que os argumentos padrão são essa variável aqui que eu criei aqui em cima, default args. O schedule interval é igual a none, ou seja, a DAG não possui agendamento automático, ela será executada manualmente. O catch-up dela é false,
ou seja, ela não executa execuções passadas de forma retroativa. A visualização padrão dela é do tipo graph, então é basicamente esse tipo de execução padrão aqui, como você pode ver do Airflow, que é o do tipo graph. E as tags dessa tag. As tags aqui eu não precisaria ter colocado, tá? Isso aqui é um método mais de organização para quando você tiver um pipeline com várias tags, várias tasks, aí seria uma boa prática. Mas nesse caso aqui não seria necessário, eu só coloquei para fins didáticos. E em seguida, a gente tem as tasks. Então, uma vez que a gente criou as definições da DAG, a gente cria as tasks desta DAG. A primeira task é do tipo bash operator, então ela executa um comando bash, e a gente precisa dar um ID para essa task. Eu estou dando um ID qualquer aqui de task número 1. E o comando bash aqui é do tipo exit one, ou seja, eu estou forçando que ela faça uma falha intencional aqui, justamente por quê? Porque a gente quer. Qual que é o objetivo teórico aqui? É que caso a gente tenha algum tipo de falha no nosso pipeline, a gente envia o e-mail ali de que a DAG falhou para que o time possa realizar alguma ação ali de correção em tempo hábil. E a DAG é igual a DAG. Então define qual que é a DAG a qual essa task pertence. Então, como a gente tem uma DAG chamada DAG aqui, eu só estou autorreferenciando ela aqui em cima. Em seguida, a gente tem a task que se chama Send Email. Ela está utilizando o Email Operator, que a gente fez a importação ali em cima. O ID dela é Send Email. Aqui é para qual e-mail ela vai realizar o envio do e-mail. Então, estou colocando novamente aqui o meu endereço. O assunto, ou seja, o subject, é do tipo Airflow Error. Então, isso aqui é o que vai aparecer no assunto do seu e-mail quando você receber. Então, a partir daqui, tudo você pode configurar, tá? Aqui é o conteúdo em HTML do e-mail em si. Tudo isso aqui você pode configurar, enfim, escrever, botar mais variáveis, mais configurações, customizar mais o texto. Estou deixando de uma forma extremamente simples. Então aqui o conteúdo do e-mail é um HTML content aqui com um título e um parágrafo só, dizendo que ocorreu um erro. Ela pertence, essa task pertence à tag ali de cima, e a regra de disparo ou trigger rule desta task é caso alguma task anterior tenha falhado. No caso, não necessariamente alguma task anterior, mas como eu estou definindo a precedência delas aqui em seguida, caso alguma task falhe, ela vai ser ativada. Beleza, vamos ver isso aqui na prática funcionando. Então eu volto aqui para o meu ambiente do Airflow, e aqui a gente tem essa seguinte visualização. A gente tem a task 1, que a gente definiu lá na nossa DAG, e a task Send Email. A task 1 eu estou forçando para que ela falhe através do Bash Operator Exit 1, e assim que ela falhar, essa task aqui deve ser ativada e realizar o envio do e-mail. Vamos dar um trigger nelas aqui e ver ela funcionando para ver se a gente recebe o e-mail. Então, eu dei um play aqui para ativar, ela está sendo executada, up for retry, está em modo de up for retry, está carregando, está com status running, falhou, e olha só que legal, eu já recebi uma notificação aqui de que eu recebi o e-mail. E veja que a task send e-mail está com status de sucesso. Vamos entrar aqui na minha caixa de entrada, eu vou dar on refresh e olha só, vamos atualizar, está carregando aqui minha caixa de entrada e pronto. Veja que eu recebi 2 e-mails. Por que eu recebi 2 e-mails? Vamos entrar nesse primeiro e-mail. Esse primeiro e-mail é o e-mail que a gente configurou na task send e-mail. Então veja que aqui ele tem um título, ocorreu um erro na DAG, e está escrito logo abaixo, DAG send e-mail. Esse conteúdo é o conteúdo que a gente definiu aqui no HTML content da task send e-mail. Agora, quando a gente volta aqui para a caixa de entrada, a gente tem esse segundo e-mail.
O que é esse segundo e-mail? É um e-mail automático de alerta que foi enviado por quê? Foi enviado porque a gente configurou aqui e-mail on failure igual a true. Então ele está, no final das contas, mandando 2 e-mails aqui. Se isso fizer sentido para o teu objetivo, você pode, de repente, manter da forma que está. Caso contrário, você pode somente manter o e-mail on failure e desativar a task send email, ou manter somente o e-mail dessa task e desativar aqui o e-mail on failure e deixar ele como false. Bom, é isso. Vamos voltar aqui para o resultado da nossa configuração. Esse é o nosso resultado, então veja que a gente recebeu o e-mail, está funcionando. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido útil esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado.